Olá pessoal, um resumo da nossa primeira aula. Falamos sobre a finalidade do evangelismo infantil e as três principais finalidades, que é a salvação da criança, o crescimento espiritual da mesma e também o seu serviço para o Senhor. Falamos sobre o valor que Jesus dá para a alma da criança. Falamos que ele quer que as crianças se aproximem dele, que as crianças o recebam como seu Senhor e Salvador, e ele ainda diz: não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E a criança só fará parte do reino de Deus a partir do momento que ela reconhecer que é pecadora, receber Jesus como seu Senhor e Salvador e se tornar filha ou filho de Deus. Falamos o porquê de levar a criança a Cristo, da necessidade e a urgência de se evangelizar as crianças o mais rápido possível, porque a sua natureza pecaminosa exige que ela seja evangelizada para que ela possa ter um encontro real com Deus. Falamos também sobre as bases bíblicas em que nos mostram e provam que a criança pode sim crer no Senhor Jesus a partir do momento em que ela reconhece que é pecadora e entende que ela precisa do mesmo, né? Do Senhor Jesus. Falamos sobre o valor que Satanás dá para a criança. E ele a leva para a violência, problemas no lar, desprezo, músicas erradas, drogas, televisão e etc. Falamos também do valor que Jesus dá para a criança, né? A esperança, o crescimento espiritual, o conhecimento, a segurança da vida eterna, a vida com Deus e também a salvação. Falamos sobre o professor, quem é o professor cristão, como o professor cristão deve viver, deve agir, que o professor cristão ele precisa ter intimidade com Deus, ele precisa ler a Bíblia, ele precisa orar, ele precisa depender do Espírito Santo de Deus. Falamos também que o professor é muito importante, a tarefa dele é muito importante e ele precisa ser um professor exemplar, precisa ser um professor estudioso, um professor trabalhador, um professor que vê a necessidade da criança, ele tem que ter sensibilidade para discernir o que a criança precisa como indivíduo e também como a sua classe precisa. E falamos sobre a sua tarefa, que é reconhecer que a criança precisa sim ser trabalhada, ser ensinada para que ela possa crer no Senhor Jesus e também que ela precisa ser acompanhada, discipulada para que possa crer que ela pode sim ter uma vida frutífica ao lado do Senhor Jesus. E o professor ele faz parte deste crescimento. Então o professor precisa reconhecer que ele precisa trabalhar, um trabalho difícil, mas o Senhor o ajudará a ter sucesso neste trabalho. Que Deus os abençoe.